Senhor Jesus, amados irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Glória a Deus, eu também. Gente, que louvor maravilhoso. Que saudade eu estava de ficar ali. Porque o mundo está conversando com o Espírito Santo durante a ministração. E é assim que nós temos que ficar, amados, em espírito de oração. Porque o Espírito de Deus fala conosco. Ele quer nos encher. Na realidade, Ele quer transbordar em nós. Para que a gente possa inundar todas as pessoas que chegarem perto da gente. Elas sintam essa presença, meu Deus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que alegria recebê-los aqui. Eu creio que todos estão no mesmo sentimento de alegria. Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. E eu vou fazer o comigo de dízimos e ofertas, né? Seguindo aí essa sequência de os pecados na vida financeira, né? Nós estamos falando dos pecados na vida financeira. Gente, todas as vezes, toda semana, quando eu sento para preparar esse momento, essa palavra, vem um santo temor, porque o Espírito Santo, ontem eu sentei à noite, estava lá, fazendo o meu devocional e buscando direção do Espírito de Deus para trazer a palavra. Por isso eu ouço muita coisa. Mas o lugar que o Espírito Santo gosta mais de falar comigo é na minha cozinha. Ele vai trazer a palavra, ele vai trazer a mensagem assim. Meu Deus, só para você, tá? Vou desligar aí. Então hoje, a irmã da minha cozinha já trouxe. E aí, eu entendi dele, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E esse enchimento, ele não acontece sem a nossa busca. Nós temos a quantidade do Espírito que nós buscamos. E aí? Quando você está buscando o Espírito? E aí, ali falando com o Senhor, ele vem buscando algumas coisas que eu vou falar para vocês, né? Debaixo de um santo. Acho que não estava dando problema, não. Eu confesso para vocês assim, que veio uma reverência no meu coração, porque Deus quer nos tratar. E quando eu estava ali com a coisa, eu falei assim: Senhor, mas essa palavra é muito pura. Ele falou assim: eu quero lavar a minha noiva. Quem diz amém? Amém. Nós precisamos ser limpos, porque Jesus vai buscar uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga. Ele precisa limpar essa noiva. Nós precisamos estar limpos. E para que a gente se limpe, a gente primeiro tem que saber qual área da nossa vida que tem sujeira, para que a gente tire da nossa vida. Olha só, nós falamos já sobre idolatria, falta de contentamento, ganância, ingratidão, desonestidade, falta de generosidade e hoje é sobre o orgulho, o pecado do orgulho. Na vida financeira também nós somos orgulhosos. Precisamos da graça e da direção do Espírito Santo para que a gente possa ir fazer os consertos necessários. Orgulho é a crença de ser superior ou autossuficiente, muitas vezes esquecendo-se da dependência de Deus. Atitude arrogante, egoísmo e recusa em aceitar erros e ajuda. Pessoas que pensam constantemente que o que ela tem é melhor do que os outros, e que foi com a sua própria capacidade e conseguiu o que tem. Então, essas são características de uma pessoa orgulhosa. E aí eu venho trazendo três textos para vocês, breves, que falam a respeito do orgulho. O que a palavra de Deus fala sobre o orgulho? Jean, Provérbios 16, 18 na NTLH. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Olha só o que o orgulho faz conosco. Ele nos faz cair na destruição e a vaidade nos leva à desgraça. Jean, Tiago 4,6, por gentileza. Porém,
a bondade de Deus mostra. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Pensa nisso. Deus é contra os orgulhosos. Agora, Jean, 1 Timóteo 6,17. Aos que têm riqueza neste mundo, Deus não tem problema nenhum com a riqueza. E Ele é um Deus rico, Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Esse é Paulo direcionando a Timóteo, né, para falar com a igreja. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Então, nós não devemos colocar a nossa confiança em riquezas. Riqueza, ela vem, mas ela também pode ir. E se a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa confiança estiver em riquezas, nós vamos nos frustrar. Aí eu estava hoje orando, como eu disse para vocês, e pedindo ao Espírito Santo direção, e ele me deu um exemplo. Olha só, como que entra o orgulho na nossa vida financeira? Esses dias eu passei mal e fui para o hospital, aqui em Apim, e quando eu estava lá esperando, assim, a gente percebe algumas movimentações enquanto a gente está aguardando na espera ali, né, de um atendimento. E o que acontece? Ali o Senhor começou a ministrar o meu coração. E hoje, tá dando? Vou levantar aí. Aqui? Ok. Então o Senhor começou a ministrar no meu coração que às vezes, olha como que o nosso orgulho, aqui em cima diz que o nosso orgulho às vezes nos faz pensar que nós somos melhores que o outro. Aí a gente pensa assim, mas eu não sou assim não. Eu não penso que eu sou melhor que o outro. Aí o Espírito Santo falou assim, olha só quando que vocês são orgulhosos. Quando nós precisamos, nós estamos aqui há 3 meses, morando aqui em Apim, estamos conhecendo as pessoas, né, o lugar, e estamos cada dia mais apaixonados, né, meu bem? Com a cidade de Apim, assim, eu confesso que Deus tem colocado um amor muito grande por esse lugar. E eu percebi uma coisa, que essa cidade, as pessoas estão muito envolvidas com a política. E não tem nada de errado com isso. A política faz parte da nossa vida e que bom que os filhos de Deus estejam realmente envolvidos, mas de forma sadia. E aí hoje, enquanto eu estava arrumando a minha cozinha, o Espírito Santo, olha só como que os meus filhos às vezes são orgulhosos e nem percebem. Aí, as pessoas que estão envolvidas não apenas na política, mas eu tenho um vereador, eu tenho um senador, eu tenho um prefeito, com quem eu sou amigo, ou então eu tenho aquela pessoa influente, num hospital, num laboratório, numa clínica, né, de algum exame. E aí o que acontece? Principalmente quando se trata de questões do SUS. Aí as pessoas, o que elas fazem? Ela conversa com um amigo, para que ele facilite para ela um exame, uma consulta. E, gente, o que acontece? No sistema do SUS tem uma fila. E essa fila ela tem uma regra ali de espera. Nós sabemos que não funciona 100%. E há corrupção, que as pessoas passam na frente aqueles que eles desejam. Porém, nós, filhos de Deus, nós não podemos nos amoldar aos padrões deste mundo. E quantas vezes nós, filhos de Deus, vamos pedir jeitinho, facilita lá para mim aquela consulta, aquele exame. Gente, aí vai e pensa, e às vezes a pessoa tem condição de pagar. Porque às vezes a gente está deixando de gastar com uma cirurgia, com um exame, com um tratamento, para gastar com a vaidade. A palavra de Deus é muito clara a respeito do orgulho e da vaidade. Então, e o que acontece? Quando eu peço para me passar na frente, eu estou tomando o lugar de alguém. E hoje, quase que eu caí na minha cozinha, quando o Espírito Santo falou comigo, falou assim, olha só, pode ter uma pessoa, talvez aquela vaga, a próxima pessoa da fila,
era o único recurso que ela tinha. E talvez aquela pessoa possa até morrer por falta de um exame, de uma consulta. E aí você vai lá, pede para o seu amigo interceder por você e você consegue aquela vaga. E se essa pessoa morre? O Espírito Santo falou comigo assim: o sangue desse inocente vai estar nas mãos daquela pessoa que pediu um jeitinho. E mais, eu falei assim: Senhor, mas tem como piorar? Eu tenho. Ele está levando o outro a pecar. Quando você pede um favor, facilita para mim um emprego, facilita para mim uma consulta, facilita para mim um exame. Nós estamos sendo corruptos. Isso é pecado. Nós precisamos nos atentar. E nosso Deus é justo. A nossa confiança está na política, nos amigos, nos contatos que nós temos, ou a nossa confiança está em Deus? A nossa confiança tem que estar em Deus. Não vai faltar aqui. A palavra diz que não vai faltar nada. E aí, muitas vezes, nós estamos aí atolados no pecado, cheios de orgulho, porque quando eu passo na frente de alguém na fila do SUS, eu estou falando assim: eu sou melhor do que o outro. O outro pode esperar. E muitas vezes, na questão do atendimento ali no hospital, se a enfermeira é minha amiga, ela às vezes fala assim: vou passar sua ficha na frente. Você fica todo sorridente. Mas quando você vê alguém sendo passado na sua frente, você fica para morrer de ódio. 2 pesos, 2 medidas. Pecado. Então nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, falar assim: Senhor, sonda aqui, veja o pecado que há em mim, porque eu não quero permanecer em prática de pecado. Nós precisamos nos limpar. E Jesus quer fazer isso conosco. Por isso ele nos deu o Espírito Santo. O texto que embasa tudo isso que eu falei está em Romanos 12, 3, também na NTLH, Tiago. Romanos 12, 3. Diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo. Isso é Paulo dizendo, mas nós podemos tomar para nós, porque nós somos seguidores de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, amém? Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então aqui Paulo está nos ensinando um princípio, que a gente não deve se colocar numa medida maior do que a gente. Eu preciso mais que o outro. Não é assim. Existe Deus é justo, e Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. A gente não precisa se contaminar com o jeitinho brasileiro. A gente não precisa disso. Nós temos um justo juiz que vela por nós. Ele cuida de nós até enquanto estamos dormindo, é o que a palavra diz. E aí vocês devem estar se perguntando: o que isso tem a ver com dízimo e oferta? Tudo. Se eu deixo de trazer na casa do Senhor os dízimos e as ofertas, eu posso, com a minha ganância, com o meu egoísmo, estar impedindo que alguém seja socorrido. Será que o dinheiro que você vai depositar no gasofilácio não seria para socorrer alguém que seria o último recurso para que ela compre um medicamento, para que ela compre um alimento, para que ela seja socorrida na sua necessidade? Vocês conhecem o padrão ali da nossa igreja, a clareza dos recursos, a prestação de contas. Então, quando vocês deixam de entregar os dízimos e deixam de trazer as ofertas, vocês estão impedindo pessoas de serem socorridas. E mais, estão impedindo que o reino avance. Porque missionários também são sustentados pelo dízimo e oferta. O trabalho, por exemplo, tudo que está acontecendo aqui só está acontecendo por causa de dízimos e ofertas que são depositados com fidelidade. Então, nós não podemos ser orgulhosos. Nós precisamos entender que tudo vem de Deus. Como assim eu posso deixar de dizimar? Isso não é opção, não é opcional, é mandamento. Tanto dizimar quanto ofertar.
Nós precisamos aprender a ser generosos. Amém, igreja? Amém. Eu sei que isso não é bom de ouvir, mas assim, confronta a gente em algumas coisas. Às vezes a gente é aquele que ajuda, às vezes a gente é aquele que é ajudado. Mas a gente precisa refletir sobre isso. E eu quero orar sobre tudo isso que eu falei aqui. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigada por nos dar o Espírito Santo, o nosso amigo Espírito Santo, o nosso amigo verdadeiro. Aquilo que não fala conosco apenas o que nós queremos ouvir, mas ele fala conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir, para endireitar as nossas veredas. Senhor, continua planeando as nossas veredas, Pai, nos limpando, nos lavando, porque como nós cantamos aqui, nós queremos nos casar com o Senhor. Nós estamos aguardando com grande expectativa as bodas do Cordeiro, o nosso amado noivo que vai vir nas nuvens para nos buscar. E nós não queremos, por causa de coisas tão pequenas e mesquinhas, Pai, deixar de ir ao encontro do noivo. Então nos prepara, Senhor, nos limpa, nos lava, purifica as nossas mãos, purifica a nossa mente e nos transforma pelo poder do Teu Espírito Santo em servos, em filhos que são generosos, que são humildes e que reconhecem que tudo é Teu. E é o Senhor que nos dá tudo que nós precisamos. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, a nossa família, o nosso trabalho, tudo que nos cerca, que esteja nas mãos do Senhor e que o Senhor nos ajude a sermos bons mordomos, Pai, de todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aquele que desejar dizimar ou ofertar, os meninos estarão passando por envelopes, é só vocês levantarem a mão e vão ficar aí com a mão levantada, que eles vão estar entregando para vocês. E também tem o QR Code para quem desejar fazer por Pix, tanto o dízimo quanto a oferta. Amém? E quando as crianças, à medida que vocês forem aí já preparando o dízimo e a oferta, já podem trazer e depositar aqui no gasofilácio. E as crianças podem permanecer aqui na frente conosco. Fiz do sangue levei, tuas águas meus dons e talentos capazes de servir, meus dons preciosos são teus, mesmo razão da minha vida sentir. Mas não, porque eu ainda não tenho suficiente. Tô só bravo. Depois eu vou querer postar. Eu vou ver como é que vai treinar. Mas falar uma quantidade disso. É 150. Vou até falar aqui hoje. Pois é, bora mandar lá. Vou mandar. É porque eu não postei nada. Eu postei 2 vídeos agora. Depois eu vou fazer. Depois eu vou mandar tá tudo lá. Eu fiz algum. Amém. Glória a Deus. Eu vou estar orando pelas crianças, pelos nossos professores e monitores, para que o Senhor abençoe a vida deles e também o nosso culto. Pai, estenda as mãos para cá, igreja. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida das nossas crianças, Pai. Eles são preciosos para nós, Amém. Para o Teu reino. Senhor, prepara o coração dessas crianças para receber a vossa lista, a Sua palavra que será ministrada ali na aulinha, Pai, pelos professores e monitores. Derrama sobre os professores e monitores a bênção, a unção e a autoridade do Senhor Jesus, para que eles possam ministrar às crianças, Pai, tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração deles. E dai-nos também, Pai, um culto, uma palavra que venha do trono da graça do Senhor. O Senhor já colocou no coração do pastor
e agora ele vai transmitir à tua igreja. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. As crianças podem ir. Posso dar 2 avisos aqui? Eu quero dar esse aviso especial. Pode. Amém. Amém. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho da paciência que faço. Ó. Eu vou ficar ali já. Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu quero fazer esse convite que é muito especial para nós mulheres. Nós temos 2 programações chegando e nós não podemos ficar de fora. Está chegando a jornada da mulher virtuosa. Nós teremos no mês de maio 4 terças-feiras, onde as mulheres estarão reunidas em Caratinga, na sede, às 19 horas. Nós vamos pensar, eu não lembro o nome das mulheres, mas o Rogério deve lembrar aqui, que vai ministrar. Mas na realidade, quem vai ministrar, nós sabemos que elas serão usadas pelo Espírito de Deus. E eu quero fazer uma convocação santa para vocês. Nós sabemos que você em Caratinga vai dar o esforço, mas nós precisamos nos esforçar, afinal, o reino é tomado por esforço, amém? Então eu quero. Vai ter mensagem infantil ainda. Exatamente. Vai ter departamento infantil para quem precisar levar as crianças. Vamos nos organizar, não vamos deixar de ir, não. Porque nós estamos preparando logo, assim, um alimento sólido para nós. E nós precisamos. Quem mais aí está precisando de alimento sólido nesses dias difíceis que estamos vivendo? Eu preciso, eu estarei lá, se Deus quiser. Então vamos nos organizar no grupo da igreja. Se alguém não estiver no grupo da igreja, você vai dar uma oportunidade para pegar o telefone, para entrar no grupo da comunidade da Pastor aqui. Lá nós vamos organizar caronas para a gente poder ir na terça-feira. Começa às 19 horas e vamos ter um serviço 18h30, né? Mais ou menos. Às 18h20. Então vamos nos organizar, não vamos ficar de fora, não. E um outro evento que nós vamos ter é o Retiro de Mulheres. E o tema do retiro vai ser Mulheres Restauradas por Jesus. Quem aí quer mais restauração de Jesus na sua vida? Ninguém. Eu quero. Quanto mais. Eu preciso muito. Eu quero ser totalmente restaurado. E aí o retiro ele é o dia todo. Ele vai começar às 7h30 com credenciamento e termina às 17h30. Vai ser no dia 4 de junho. 4/6. 4 de junho é um feriado. Vai dar uma quinta-feira. E aí não tem departamento infantil. Vocês vão fazer um combinado aí com os maridos. Vão deixar as crianças com os maridos. Deixa com o marido. Vamos pro retiro mesmo. Não vamos ficar de fora. Deixa com ele. Eu estou há 9 anos na comunidade da Brasil. Eu não perdi nenhum. Não pretendo perder em nome de Jesus. Eu já estou inscrita e aguardando com todo o relógio para estar lá no retiro. Então não fique de fora, não. Amém? Aí o link de inscrição está no grupo da igreja. E qualquer coisa, essa semana é claro que eu vou mandar mensagem para todas vocês. Mandando um link e falando também da jornada. Amém? Então vamos nos esforçar para participar. Amém. Glória a Deus. Não ia tomar o microfone dela não, mas ela estava dentro da live. Glória a Deus. E aí temos o Retiro da Juventude, mantendo aí os avisos, né? Retiro da Juventude vai ser também de dia 4 ao dia 7 de junho. São 4 dias, tá? Vai ser lá no Vargem Alegre. O tema do retiro é por inteiro. Adolescentes a partir de 14 anos. Tá bom? É bênção demais, tá? E temos também oração no monte no dia 8/5. 8/5 é sexta-feira, a partir das 19 horas, lá em Caratinga. Tá? Vai ser na praça, nós vamos encontrar na praça da estação. Por enquanto não vou fazer aqui, vou fazer lá, vamos esperar o de Caratinga primeiro, mas nós já estamos aqui planejando aqui uma oração na praça, tá? Então, fiquem atentos no grupo, nós vamos fazer uma oração na praça, nós vamos declarar aqui em Apinha do Senhor Jesus, amém? Amém. Então tá.
Nós já começamos, eu já me apresentei antes, eu não apresentei, né? Já falei antes aqui no início. Já dei boa noite à igreja. Agora eu quero saber quem está visitando a nossa igreja pela primeira vez. A turma de Caratinga, pode levantar também. Isso. Sejam bem-vindos. Nós somos muito agraciados por todos vocês que estão aqui presentes. O Ministério de Louvor que está nos agraciando aí com os seus dons e talentos, né? Como diz o louvor. Muito obrigado. Nós estamos muito felizes por ter vocês aqui. E eu quero saber agora quem é de Inhapim, Baporanga, que está visitando pela primeira vez, que eu quero pegar o telefone e o nome de vocês, para que a gente possa entrar em contato. Pela primeira vez, amém? Levanta aí. Pode levantar, deixar levantado, os obreiros aí passarem, obreiros de apoio, para deixar uma pranchetinha aí. 2 minutinhos, só escrever o telefoninho, né? E a gente vai entrar em contato. Amém? E, como assim já deu os avisos todos, vamos começar com o nosso tema de hoje. Nós estamos tendo um ano de mudanças profundas. Então, nós estamos desde janeiro falando sobre mudanças profundas. E o Senhor tem mudado. O que vocês têm pensado? O Senhor está mudando, está confrontando. A minha vida também tem mudado, tem confrontado muito. E cada dia que a gente está aqui ministrando, ele tem, como diz, dado uma cajadada santa para nos endireitar e colocar no caminho certo, né? Deus quer fazer para nós mudanças profundas no nosso crer, no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso falar e no nosso agir. E nós temos visto palavras, nós falamos aqui sobre o crer, nós deixamos as crendices de lado, tem uma fé sólida, uma fé verdadeira, uma fé que nos leva à salvação. Nós temos falado sobre a mudança de mente que Deus quer fazer conosco. Colocar aqui, nós pensamos no pensamento de Cristo, o pensamento de Deus para a nossa vida, e estamos agora no sentir, como Deus quer tratar nossas emoções. Nós falamos sobre a ansiedade, e a pastora Simone tem 3 cultos falando sobre a morte. Quem não viu, eu convoco a todos ir lá no YouTube para ouvir as 3 ministrações da pastora Simone. Maravilhoso. Vai entender tudo sobre a morte. E depois não vai ter problema quando ela acontecer perto de nós. Amém? E o tema de hoje é um tema sobre justamente, eu quero falar sobre domínio próprio. A chave para uma vida transformada é o domínio próprio. Quem aqui já tomou posse, já tomou uma decisão e depois pensou assim: por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Quem? Praticamente todo mundo já teve esse dia de tomar uma decisão e falou assim: nossa, por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso? Nós já falamos sem pensar, nós já gastamos sem precisar, reagimos com raiva, ira, desistimos de algo muito rápido. Isso mostra só uma verdade da nossa vida: nós não temos domínio próprio. E nosso maior desafio como cristão não é vencer o diabo. Muitas vezes, nosso maior desafio é vencer a nós mesmos. É a falta de domínio próprio. Muitos problemas nós causamos porque nós não temos ele, o domínio próprio. Às vezes perguntam: por que eu não consigo perder peso? Eu estou fitness, estou fazendo academia, mas por que eu não consigo perder peso? O que está faltando? Por que eu não consigo superar um mau hábito? Por que eu não consigo pagar as minhas contas?
em dia, é porque nós não temos o domínio próprio, que é o nosso maior problema. Talvez nós sentimos que a nossa vida está fora de controle. É como se estivesse dentro de um carro sem direção. Você está dentro desse carro, você não tem volante, você não tem nada e a caminho de um precipício. Isso é o que você está sentindo, pode estar sentindo na sua vida. Nós vivemos, essa geração, a nossa geração, uma geração de tudo rápido. Comida rápida, respostas rápidas, prazer rápido. Tudo é na velocidade da luz. Queremos no estalo. Queremos tudo para ontem. Mas não conseguimos entregar nada hoje. Deus não trabalha com imediatismo. Deus trabalha no processo. Deus trabalha com propósito. Jesus diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Sansão era forte. Sansão foi um dos homens mais fortes do mundo, mas não tinha domínio próprio. Foi derrotado por quem? O Dalila. Foi seduzido por ela, porque não tinha domínio próprio. E levou a ele à sua queda. Decisões impulsivas. Decisões dominadas por emoções. A nossa vida perde direção. Porque a palavra fala que o nosso coração é enganoso. Nós já falamos sobre isso aqui. E você pode estar pensando, quem está dirigindo a minha vida? Eu? O Espírito Santo? Ou os meus problemas? Ou as minhas dívidas? Ou as minhas dores? Quem está dirigindo a sua vida? E aí você se pergunta, mas que domínio próprio é esse? O que é isso? Paulo fala lá em Gálatas 5:22, né? O que é o domínio? Gálatas 5, a partir de 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, o domínio próprio, Paulo trata ele como fruto. E ele, não só o domínio próprio, todas essas, né, foram faladas aqui. O domínio próprio é aquele que junta tudo, é que faz tudo crescer. Porque o fruto, a gente não fabrica ele de uma hora para outra. O fruto, ele começa a ser cultivado em nós a partir do momento que nós mudamos de vida. A partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo entrar na nossa vida e tomar posse dela. O domínio próprio é um sinal de maturidade. Repita comigo, igreja. Domínio próprio é sinal de maturidade espiritual. A Cida falou aqui sobre tomar leite, né, sobre o alimento sólido. E nós, quando temos o domínio próprio, nós começamos a tomar esse alimento sólido. Nós não ficamos só no leite espiritual. Nós melhoramos, nós mudamos realmente a nossa vida. Nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. O domínio próprio é a gente dizer ao pecado não. É dizer sim ao propósito que Deus tem para a nossa vida. É escolher o eterno. Nós cantamos aqui o grande, eterno e imortal. É escolher Ele. Como nós, Ele está acima de nós. E Ele é o nosso Redentor.
Em Provérbios 25, 28, Provérbios 25, 28, fala o seguinte: quem não sabe se controlar, que não tem domínio próprio, é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. E você sabe que uma cidade sem muralhas, naquela época, é uma cidade sem lei, uma cidade sem ordem, é uma cidade devastada praticamente. As pessoas não tinham uma cidade que não tinha muralhas, elas não se sentiam protegidas. Então, uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável. E quando nós temos o domínio próprio, aí sim nós estamos protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Quais as nossas áreas da nossa vida nós podemos estar sem proteção hoje? Casamento, finanças, as emoções, vícios, palavras. Nós usamos palavras torpes, nós não controlamos as nossas finanças, nós temos problema no nosso casamento, temos problema nas nossas emoções, temos problemas com algum tipo de vício. Por quê? Porque nós não temos o domínio próprio. Sem o domínio próprio, relacionamentos se quebram, sonhos morrem, ministérios param, famílias sofrem. Todos nós temos uma área que está sem muros. Todos nós temos uma área que precisa de atenção. Todos nós temos uma área que nós precisamos colocá-la diante de Deus e falar: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu não quero eu tomar as decisões. Eu quero que o Senhor tome as decisões por mim. Feche os seus olhos agora. Brevemente lembra, pensa. Qual área? Oh Deus, qual área da minha vida está sem muros? Qual área que eu preciso ter domínio próprio? Eu preciso falar assim: Senhor, haja comigo neste lugar, me mostra como agir, me mostra o que fazer, Pai. Senhor, mostra essa área. Olha, Senhor, fale comigo. Aí você pergunta assim: por que ter domínio próprio é tão importante? Por que nós precisamos ter esse domínio próprio? Porque existe uma guerra. Existe uma guerra entre a carne e o espírito. Em Gálatas 5,17, nós vamos ler aqui por que nós vivemos em guerra. Coloca na NVT, por favor. NVT. Volta ao 16, por favor. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana, a carne. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo.
de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Olha os resultados quando nós estamos debaixo da nossa vontade carnal: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Amém? Então a carne quer o quê? Prazer imediato, conforto, vingança, preguiça, excesso. O Espírito quer santidade, disciplina, propósito, crescimento. Todos os dias essa batalha está existindo dentro de você. Todos os dias essa batalha acontece. Acontece comigo, acontece com você. E qual é o maior? A nossa carne, ela quer sempre o caminho mais fácil, mais simples. A ira, os vícios, a pornografia, a preguiça, palavras impulsivas, a ansiedade, emoções desgovernadas. Muitos nós vivemos apenas pelo que sentimos. Não estou com vontade, estou com raiva, estou desanimado. Vivemos apenas porque é uma aparência daquilo que sentimos naquele momento e não no propósito que Deus tem para a nossa vida. O cristão maduro, ele vive por convicção, não somente pela emoção do seu falando. Por isso que Romanos 12:1 fala que nós devemos prestar o culto racional a Deus. Coloca para nós, né? Romanos 12. Por quê? Porque nem tudo é emoção. Nosso coração é enganoso. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, e seja um sacrifício vivo e santo, do tipo de que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? A cultura da carne é o imediatismo. O mundo diz: siga seu coração. Mas a palavra diz: coração é enganoso. O mundo diz: faça o que quiser. Que a palavra fala: negue-se a si mesmo. O mundo diz: você merece. Você é uma boa pessoa. E a palavra fala: o salário do pecado é a morte. Responda agora, eu preciso da sua resposta agora. E a palavra fala: seja tardio no falar, tardio para ouvir. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tome cuidado para que nada falte, né? Compre agora. Compre agora. Hoje nós estamos aí na facilidade de compras, né? Nós olhamos, na hora que a gente passa por uma coisa, vê uma novidade, a gente que gosta de novidades, né, gente? Gosta de tecnologia, todo dia tem uma novidade. Todo dia a gente quer
um negócio lá em casa chega direto, né? Aí tem gente que fala assim, não precisava. Tá vendo, domínio próprio? Amém. Tá vendo? Tem algum lugar até sem luz lá em casa. Misericórdia. Aí, contentai-vos com tudo que tens. Aí fala, desista agora. Aí, desista agora, isso não vale a pena. A palavra fala, não cansemos de fazer o bem. Grite agora. Ire, quebre. Aí estamos de novo. Seja tardio, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Nós precisamos saber, antes de expressar as nossas opiniões, ver os dois lados, não emitir opiniões que não sejam dentro de todos os fatos ali relatados. Porque quem conta primeiro o pleito parece justo, mas não é verdade. A palavra diz isso. E o mundo diz que nós devemos seguir os nossos impulsos. Mas a palavra diz, submeta tudo a Deus. Submeta tudo a Deus. Não deixe, não faça as coisas apenas por tudo que você quer. Quando você pergunta a Deus, prova que você está espiritualmente vivo. Quando essa guerra está entre você todo dia, você sente, você percebe essa guerra entre a carne e o espírito, mesmo que você sucumba por vez alguma tentação, alguma vontade, dessas que nós falamos, mas que você sente, opa, eu tenho uma guerra, o meu espírito quer algo, a minha carne quer algo, o meu espírito quer outro, e eu fico nessa guerra. Isso prova que você está vivo. E enquanto você está vivo, você está lutando. Você não, por quê? Morto não luta. Quem já está morto espiritualmente não está lutando. Não está vendo que o mundo está te levando para a ruína. Mas quem está vendo que essa luta, essa guerra existe dentro de você, você está vivo espiritualmente. Busca mais. Aí nós vamos ver como nós podemos desenvolver esse domínio próprio. O domínio próprio é desenvolvido em 2 Timóteo 17. 2 Timóteo 1, verso 7. Sim, 1, verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim nos dá poder, amor e autocontrole. Autocontrole é domínio próprio. Amém? Então, nós já temos o começo. Quem dá? Deus. Deus está nos dando. O quê? Deus deu o quê? Um espírito. Esse espírito começa a trabalhar em nós para que nos dê autocontrole. E onde começa isso? A nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é na oração diária, na leitura da palavra, na comunhão com Deus. Porque uma vida sem vida espiritual, as emoções começam a dominar a nossa vida. Os impulsos vencem, os pecados crescem e as dores aumentam. Porque nós começamos a tomar más decisões todos os dias. E onde começa também? Nós começamos com a nossa vida espiritual. E agora, eu já li aqui, nossa renovação da mente. A nossa mudança profunda começa nos nossos pensamentos. Começa naquilo que pensamos, começa na como nós
as nossas crenças, a nossa fé, pensamento, decisão, hábito e destino. Se nós colocarmos isso cativos ao Senhor, nós começamos a ter um pouco de disciplina no nosso falar. E Paulo diz em 1 Coríntios 9, ele compara o cristão como um atleta. 1 Coríntios 9, 25 a 27. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Mas nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Glória a Deus. Amém? Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Olha bem. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Amém? Olha bem, Paulo fala que nós devemos treinar o nosso corpo. Quer dizer, eu tenho que treinar minha carne. O meu espírito tem que vencer minha carne todos os dias. E como é que começa isso? Com treinamento. E o treinamento dói. Mas eu estou pensando aonde? No prêmio eterno. Não nesse prêmio perecível aqui, de agora, de ganhar agora. Mas eu quero sim ganhar o prêmio lá. Porque naquele dia, Deus vai falar assim: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o monte colocarei. Entra para o gozo dos teus filhos. É isso que nós esperamos. Esperamos aquele dia. A porta ainda é estreita. A porta ainda é estreita. O cristão disciplinado vive por propósito e não por impulso. E como eu vou fazer isso? Como é que eu consigo pegar isso? Então é oração, jejum, oração diária, renovação da mente, uma disciplina como de um atleta. Mas, praticamente, o que eu faço? Antes da gente reagir, meu irmão fala muito isso. Não é como eu ajo, é como eu reajo às coisas que me acontecem. Como eu vou reagir? Eu vou parar, respirar, orar. Pensa no trânsito. Se você não parar, se você não respirar, se você não orar e você não pensar nas consequências, você arruma briga, problema com todo mundo. Não é verdade? É só sair do trânsito que você vê isso. Então, tudo na nossa vida. Regra dos 10 segundos. Ora, para, respira, ore, pense nas consequências para tomar a decisão acertada. Muitas quedas são evitadas quando nós paramos. Nós não fazemos tudo por impulso. Nós precisamos criar limites antes da nossa tentação. Antes que a tentação chegue. A pastora Cristiane fala isso. É melhor confessar tentação do que confessar pecado. Amém? José só venceu a tentação por quê? Ele fugiu. Senão ele sucumbia. Ele estava ali, naquele momento ali. Se ele não foge, ele não conseguiria sair. Mas ele fugiu. Teve as consequências, ficou preso. Aí você se pergunta: o que está me levando a pecar? O que está me levando a errar? Onde eu preciso criar muralhas? Onde eu preciso criar as barreiras? Eu preciso substituir hábitos? Eu preciso trocar. O que eu preciso trocar na minha vida?
Preciso trocar a ansiedade por oração. Eu preciso trocar a raiva pelo silêncio, a preguiça pela disciplina, o vício pela presença de Deus. Pequenas vitórias diárias, elas vão fazer grandes mudanças lá na frente, porque elas fazem. O domínio próprio começa a crescer dentro de você. Hoje eu consegui, amanhã eu vou conseguir. Um dia de cada vez. Por isso que é fruto, é cultivado. É todo dia regando, é todo dia olhando. Ninguém vai lá, plantou uma semente e vai lá, abre ela de novo, já germinou, e tampa de novo. Volta lá de novo, germinou mais um pouquinho. Não. Você espera, mas você rega. Você rega, você rega, você rega, até começar a surgir um plantinho. Aí você começa o quê? Cuidar daquilo. Zelar para que ela não pegue muito sol. A água na hora certa. Então o que é? Todo dia você vai regando o seu domínio próprio. Mas o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo sem controle. Nós estamos dando controle da nossa vida para o mundo, esquecendo de viver o propósito de Deus para a nossa vida. Nós estamos deixando tudo a cargo do mundo, que o mundo jaz aonde? No maligno. Mas tudo é dele, tudo é para ele, tudo eu faço para o reino, para que o mundo. Eu olho somente para o mundo. Já estou terminando aqui. Então, as nossas pequenas vitórias, elas vão nos dar um propósito maior. Se eu tenho que tirar o celular, tenho que limitar o celular, que eu limite. Se eu tenho que mudar minha alimentação, que eu mude. Se eu tenho que planejar as minhas finanças e cortar na minha carne, eu vou cortar. Se tem ambientes que eu não devo estar, eu vou ter que mudar. Eu tenho amigos que eu não posso estar com eles o tempo todo. Por quê? Eles vão me levar para ambientes aonde vou pecar. Eu tenho que mudar as conversas. Chegou, tem uma conversa atrapalhada, eu vou sair fora. Ou então, você vai ser luz naquele lugar. E as conversas vão ter que mudar quando você chega. E é isso que é o propósito de ser cristão. As conversas mudam. Nós vamos ter que tomar a rédea. Aqui fala, um exemplo, é como se nós ganhássemos um cavalo. Bonito, maravilhoso. Um cavalo que corre, é forte, vigoroso, mas sem rédea nenhuma. Toda vez que eu tento montar naquele cavalo, ele me joga no chão. Ele me leva para onde ele quer e não para onde eu quero que ele me leve. Aí o dono vive machucado. Vive caindo. Vive e fala assim, esse cavalo não presta. Esse cavalo é poderoso, mas ele não tem uma rédea. Mas eu tenho que fazer o quê? Treinar o cavalo. Como eu vou treinar o cavalo? Vou colocar uma rédea nele e mostrar para onde eu quero levá-lo. Ensinar, mostrar, perder um tempo com ele. Aí, esse cavalo vai continuar forte. Só que agora ele vai ter direção. Aí ele vai me levar para onde eu quero que ele me leve. O cavalo é os nossos desejos e as nossas emoções. Se a gente não cuidar, não cultivar, ele vai nos levar para onde ele quer. E nem sempre aonde os nossos desejos, vontades querem, é o desejo do Espírito Santo para a nossa vida. As rédeas é o nosso domínio próprio. E quem é o cavaleiro? O Espírito Santo. E sem o domínio próprio, nós vamos ser arrastados por esse cavalo. Amém?
Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós sentimos, como sentimos, e levar cativo o nosso pensamento ao Senhor todos os dias. Porque quando nós deixamos o controle remoto a cargo do mundo, a cargo do trabalho, eu penso mais no meu trabalho do que eu penso nas coisas de Deus. Eu vejo mais rede social do que eu leio a palavra. Eu estou deixando de ter domínio próprio. E isso está me levando para um caminho sem volta. Um caminho aonde, normalmente, a volta é mais difícil. Fazer o caminho de volta. Porque hábitos são difíceis de ser retirados. São difíceis de ser mudados. Mas não é impossível. Começa aonde? Começa com oração, começa com dedicação à palavra, começa com comunhão, com congregar, com estar junto da igreja, para mostrar, olha, tem jeito. Eu era pecador, hoje eu estou em santidade. Hoje eu estou mudando a minha vida. O domínio próprio não é uma prisão. A palavra de Cristo não é uma prisão. É uma liberdade para a gente viver o propósito de Deus na nossa vida. As mudanças elas vão acontecer quando nós deixamos Cristo governar verdadeiramente a nossa vida. Muitas vezes nós falamos, o Senhor governa, mas eu tomo a decisão. O Senhor está no barco, mas quem está no leme sou eu. O Senhor pode entrar no carro, mas só vai lá atrás. Quem está dirigindo sou eu. Aí depois você fala assim, vem comigo, Senhor. Eu tomo as decisões erradas, vem comigo, Senhor. Vem resolver os problemas que eu criei aqui agora. Vem resolver os problemas que eu estou fazendo aqui agora. Porque eu tomei decisões erradas sem consultar o Senhor e agora tem um problemão para resolver. Aí nós pedimos, Senhor, resolve. Aí o Senhor fala assim, meu filho, você plantou. Você plantou no terreno da desobediência. Você tem plantado no terreno da desobediência há tanto tempo. Tem colheita. Tem colheita. Mas ela pode passar rápido. Porque quando você começa a plantar no bom terreno, você também vai colher. Você também vai colher. E às vezes Deus abrevia essa colheita ruim sua. E começa a te dar colheitas boas. Como a Cida falou aqui, nós temos 9 anos de convertido. Mas nós tínhamos muitas colheitas. Muitas colheitas. E às vezes tem lá ainda uns fechos para colher. Só que Deus está conosco. Quando vem os problemas, quando vem as dores, Deus fala assim, meu filho amado, fica tranquilo, eu estou no controle. E Ele está no controle. Recebam isso, Deus está no controle de tudo, mas daqueles que obedecem. Se você não está no... Se você fala assim, toma Senhor, o controle é do Senhor, mas você tira a pilha. Porque você não quer que Ele controle você. Você quer que você mantenha naquele canal que você continua listando na TV. Muda. Troca rádio. Troca um canal. Muda as coisas que você faz. Se você não mudar, você vai continuar plantando o terreno da desobediência e colhendo o terreno da desobediência. Mas Deus quer falar com você. Deus quer falar assim, filho, eu quero governar seu coração. Deixa o Espírito Santo governar sua mente. Eu vou te mostrar como é que a disciplina vai governar suas atitudes.
Não é do dia para a noite, gente. Não é do dia para a noite. É um processo. Mas Ele vai fazer. Quando as suas áreas estão sem rédea, quando as suas áreas estão sem muro, o que você está precisando entregar hoje? Quais são os limites que você precisa criar? Quais barreiras que você precisa criar para que o inimigo não venha tentar a sua vida? Quais os hábitos que você está precisando mudar essa semana? Quais os hábitos você vai mudar amanhã? Vai começar a tentar mudar os hábitos amanhã. Fique de pé, para parecer que está acabando, como diz o Luciano Subirá. Se Deus falou com você hoje, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu quero te entregar minhas emoções, meus vícios, palavras, decisões e hábitos que não vão mais me dominar. Eu entrego ao Espírito Santo o domínio da minha vida. Eu entrego verdadeiramente, Pai, porque eu sei que eu sou falho, mas eu quero andar no teu caminho. Eu quero que o Senhor governe o meu coração. Eu quero que o Espírito Santo esteja governando a minha mente. Eu quero ser disciplinado pelo Senhor, para que eu possa melhorar as minhas atitudes, para que eu possa andar em obediência à tua palavra, teu querido. Senhor Deus, eu te entrego verdadeiramente. Eu quero criar barreiras para que eu possa melhorar o meu domínio próprio, para que os meus pensamentos, os meus sentimentos, eles possam estar alinhados com a tua vontade. Com a tua vontade, com o teu querer para a minha vida. Amém. Amém. Hoje é dia da gente começar uma mudança. Mudança profunda. Nós precisamos examinar isso todos os dias da nossa vida. Como Deus está, como nós estamos sendo dominados por esse mundo. Amém? Hoje nós temos